Saudações, meus irmãos e irmãs de jornada. Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque foi chamado. Sim, chamado por algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. Há uma energia se movendo com força por toda a terra. E os sinais estão em todo lugar. Hoje, trazemos uma revelação poderosa. O portal 1111 foi reativado. E os andromedanos enviaram uma mensagem celestial para todos os corações prontos. O tempo da transição acelerada chegou. A geometria sagrada do universo se alinha mais uma vez, abrindo passagens que conectam dimensões, realidades e almas despertas. Sinta, respire e venha comigo, porque o que será revelado agora é o início da lembrança total. Eles disseram que seria apenas um número, que 1111 não passava de uma coincidência, mas os antigos sabiam, os mestres guardaram os registros. E hoje, os andromedanos rompem o véu da ilusão para afirmar: o portal foi reativado. Você que sente a presença desse chamado, que olha para o relógio no exato momento em que os ponteiros apontam para o 1111, não está apenas vendo um horário, está recebendo uma codificação, está se reconectando com o seu plano original. Porque nesse exato momento, em uma linguagem que vai além das palavras humanas, a fonte emite o comando da reintegração. O portal 1111 representa mais que um alinhamento cósmico. É um marcador temporal, uma brecha entre mundos, onde os véus da densidade são dissolvidos e a alma é chamada a retornar à verdade. Cada ativação desse portal é acompanhada por transmissões de frequências vindas do coração galáctico, e quem está ouvindo, sentindo, vibrando, sabe que o momento chegou. E os andromedanos, seres de pura luz, viajaram através dos filamentos do tempo para anunciar. A matriz foi ajustada. O campo cristalino foi reativado. A malha do tempo quântico se expande com precisão fractal. Eles mostraram uma rede viva de luz envolvendo a Terra. Cada ponto, uma alma conectada. Cada luz acesa, um coração desperto. E então, revelaram: a ativação do 1111 abre o vórtice do retorno. Não há mais espera. Aqueles que já ouviram o chamado estão agora prontos para cruzar. Você sente a sensação de que algo mudou, de que o tempo não corre como antes, de que os dias estão mais curtos, as noites mais intensas, os sonhos mais lúcidos. Isso é real. O portal afeta o campo eletromagnético da Terra e do seu corpo energético. Ele ativa o DNA adormecido. Ele começa a reiniciar a programação original da alma. E por que agora? Porque a Terra chegou a um ponto sem retorno. As antigas estruturas estão ruindo. O sistema baseado na escassez, na separação e no medo não consegue mais se sustentar sob a frequência crescente da luz. E quando isso acontece, os portais se abrem, não como fenômenos isolados, mas como chamados universais de atualização planetária. O 1111 é um desses chamados. E cada vez que você o vê, algo dentro de você responde. Uma lembrança, uma missão, um acordo feito além do tempo linear. Um código que ativa o propósito, que traz clareza à confusão, que desfaz as ilusões plantadas pela matriz da terceira dimensão. E é por isso que os andromedanos voltaram a nos falar. Não como algo novo, mas como algo que já sabíamos, mas esquecemos. Eles disseram: vocês caminharam por milênios sob véus densos, acreditando que estavam desconectados. Mas a conexão nunca foi rompida, apenas estava adormecida. Agora, a ponte foi reerguida, a linha da consciência multidimensional está sendo restaurada. A geometria sagrada do 1111 se manifesta na grade terrestre, ativando pontos estratégicos nos campos de energia planetários, como Stonehenge, Uluru, Teotihuacan, Serra do Roncador e Machu Picchu.
Esses locais, considerados sagrados por civilizações ancestrais, funcionam como antigos nós de luz, onde a energia galáctica entra com maior força e não para por aí. Os andromedanos mostraram que cada ser humano é um microcosmo da Terra. O portal 1111 também se ativa em seu corpo, especialmente na glândula pineal e no campo cardíaco. Quando isso acontece, há uma liberação de memórias, sensações e visões. Alguns sentem calafrios, outros têm sonhos proféticos. Muitos relatam uma onda intensa de amor incondicional e paz interior que não conseguem explicar. Não tente explicar com a mente. O 1111 é sentido com a alma. A ativação também inicia um processo de desconstrução dos padrões mentais obsoletos. Você começará a perceber o colapso de crenças antigas, a saída de pessoas e situações da sua vida, e até mesmo um sentimento de estar em dois mundos ao mesmo tempo. Isso é natural. É o efeito da luz entrando em contato com as zonas da sua consciência que ainda estavam adormecidas. E quando isso acontece em massa, uma onda coletiva se forma, uma ressonância, um campo de transformação. Os andromedanos chamam isso de espiral harmônica de retorno, um movimento em que as almas, mesmo em diferentes lugares do planeta, começam a vibrar em uníssono com a nova matriz. A linguagem da alma volta a se comunicar através dos sonhos, da intuição, da arte, da sincronicidade. O 1111 é a porta de entrada. Por isso, eles pedem, não ignore mais os sinais. Aquilo que você chama de coincidência é, na verdade, sincronicidade, sagrada. É o universo te dizendo, você está no caminho. A luz azul-dourada que circunda as naves andromedanas não é apenas um espetáculo visual. É uma frequência viva, uma vibração que penetra a matéria e modifica o padrão vibratório do campo onde ela entra. Quando você recebe essa energia conscientemente, você começa a alterar sua própria estrutura energética. Você começa a despertar capacidades que antes julgava impossíveis: telepatia, intuição aguçada, visão expandida, compreensão súbita. Eles disseram que essas habilidades não são dons especiais, são atributos naturais da alma, apenas esquecidos. E agora, sob a ativação do 1111, elas começam a retornar. Não como algo mágico ou distante, mas como um lembrete do que você é. E esse lembrete chega com força, porque agora a Terra está entrando no cinturão de fótons, e isso vai acelerar todo o processo. Mas isso será revelado na próxima etapa da transmissão. Os andromedanos mostraram uma cena, uma visão silenciosa, mas pulsante. A Terra girando suavemente em meio a um vórtice de luz dourada e azul celeste. Em volta do planeta, uma rede de pontos de energia se acendia em sequência, como se uma sinfonia cósmica estivesse sendo executada, com precisão absoluta. Cada ponto de luz que se acendia representava uma alma que despertava, uma mente que lembrava, um coração que se alinhava. Essa rede é a malha cristalina da Terra. E o portal 1111, ao ser reativado, desencadeou a reprogramação dessa malha. O que antes era instável e fraturado, devido aos milhares de anos de interferência, manipulação e desconexão espiritual, começa agora a ser recomposto. Não por forças externas, mas pela própria vibração das almas despertas. A Terra está sendo restaurada a partir de dentro. Cada ser humano que responde ao chamado do 1111 torna-se um nodo vibracional de cura, emitindo ondas sutis de reconexão, como pequenos sóis que irradiam sua luz individual. E os andromedanos explicam, não é necessário fazer algo grandioso, basta ser o que você já é, sem as camadas da ilusão. O 1111 é uma chave mestre que reativa as camadas sutis do seu DNA. E mais do que isso, ele retoma o fluxo,
de comunicação com as realidades superiores. Muitos têm sentido esse efeito, sincronicidades se multiplicando, sonhos com seres estelares, sensação de déjà vu, encontros inusitados com pessoas que parecem ter algo a ver com você, de outras vidas ou dimensões. Essa é a dança do tempo se ajustando. Não se trata de loucura, tampouco de coincidência. É a memória cósmica começando a jorrar novamente. E há mais. O portal 1111 também desencadeia o chamado que os andromedanos chamam de retorno da linhagem estelar. Isso significa que milhares de almas que reencarnaram na Terra com missões específicas estão sendo agora ativadas. Esses são os trabalhadores da luz, os guerreiros pacíficos, os embaixadores galácticos, os guardiões dos portais, todos sendo preparados a vidas para este momento exato. E qual é esse momento? O da virada vibracional. A Terra entrou oficialmente na fase de transição irreversível. Os sinais estão por toda parte. Eventos naturais se intensificando, sistemas sociais entrando em colapso, estruturas políticas se desintegrando. Mas os andromedanos deixam claro, isso não é caos, é purificação. E o portal 1111 está abrindo espaço para que a nova consciência encontre solo fértil. Mas o solo fértil não está no mundo externo. Está dentro de cada ser desperto. Eles revelam que cada vez que alguém emana luz, ele cria um microvórtice de estabilização, onde quer que esteja. Seja em sua casa, no trabalho, no transporte público, no meio da natureza. Cada presença desperta se torna um ponto de ancoragem do novo campo vibracional da Terra. E é por isso que o portal 1111 não é apenas uma data ou uma hora. Ele é uma frequência contínua, um pulso emitido constantemente pelas consciências superiores da Federação Galáctica. E quando a Terra responde, as ondas se amplificam. Vocês são amplificadores da luz cósmica, dizem os andromedanos. Vocês são os cantores silenciosos da nova realidade. Esse é o ponto central da mensagem. Não espere algo externo acontecer. O que está vindo já está dentro de você. O 1111 é o sinal de que a porta foi aberta. Mas atravessar depende da sua disposição em deixar o antigo para trás. Velhas identidades, medos, culpas, ressentimentos, tudo o que não é verdade precisa ser dissolvido. E a luz está ajudando. O Sol central, o núcleo energético da nossa galáxia, está em plena emissão. E como dizem os andromedanos, o pulso fotônico está em trajetória direta. Isso quer dizer que a Terra está sendo banhada por um nível de energia que não era acessado há centenas de milhares de anos. É como se estivéssemos passando novamente pela aurora de uma nova civilização. Os efeitos estão no ar. Pessoas relatando sensações de leveza ao despertar, descargas emocionais intensas, insights espontâneos, perda de interesse por distrações mundanas e um desejo quase incontrolável de se reconectar com a natureza, com a verdade, com o silêncio interior. Isso é o início da reconexão com a alma galáctica e é também a preparação para o salto coletivo. Os andromedanos falam sobre a importância de se manter ancorado durante este processo, porque à medida que a luz aumenta, as sombras virão à tona. E muitos não saberão como lidar com isso. Por isso, os despertos têm papel essencial agora: manter o campo estável. Serem como árvores profundas, que mesmo com ventos fortes, continuam firmes, enraizadas e irradiando presença. Eles enfatizam: vocês não estão aqui por acaso. Cada um de vocês tem uma peça essencial do plano. E mesmo que a mente não entenda ainda, o coração sabe. Ele lembra. E quando você se alinha com essa lembrança, tudo começa a fluir. As oportunidades surgem, as pessoas certas se aproximam, os caminhos se abrem. Porque o portal é um convite à confiança no invisível.
é a travessia do medo para a certeza vibracional. É a certeza de que você é guiado, amado e necessário. E há mais um ponto fundamental. O 1111 marca o alinhamento da Terra com os códigos-fonte. Isso significa que o planeta está apto, novamente, a receber as frequências originais da criação. E cada alma que entra em ressonância com isso recebe também sua porção de instrução direta, não por meio de livros ou mestres externos, mas por acesso interno ao seu registro primordial. É por isso que muitas vezes você sente como se já soubesse tudo isso, porque sabe, está apenas lembrando. E é isso que o portal 1111 promove, o grande lembrete, a ativação do que já é, a expansão do que estava comprimido, o florescer do que estava em gestação. E assim, à medida que esse portal se mantiver aberto, não apenas hoje, mas nos próximos ciclos planetários, mais e mais seres sentirão o chamado. Uns resistirão, outros despertarão em lágrimas. Mas todos, cedo ou tarde, olharão para o céu e perceberão: algo mudou, e não há mais como voltar atrás. A Terra vibra, e essa vibração não é mais a mesma de ontem. Algo foi deslocado, realinhado, desprogramado, e isso se deve à reativação plena do portal 1111. Os andromedanos explicam que, diferente de outros ciclos, este portal específico foi aberto com uma profundidade nunca antes registrada nesta linha temporal atual. O motivo? A humanidade, ainda que em fragmentos, sustentou uma frequência mínima de luz que permitiu a entrada direta das coordenadas originais da criação. As forças da não-luz sabiam que este momento viria e tentaram por todos os meios bloquear, atrasar ou distorcer esse reencontro sagrado. Mas o campo vibracional da Terra se elevou o suficiente para romper a malha artificial. A Matrix, enquanto controle vibratório e emocional, já não possui os mesmos pontos de ancoragem de antes. É como uma estrutura enferrujada, tentando se manter de pé enquanto os ventos cósmicos varrem tudo ao redor. E os andromedanos anunciam, com solenidade vibrante, o tempo da reconstrução começou. Mas atenção, reconstrução não é um evento externo. Não espere uma nova cidade surgir do céu. A reconstrução começa no sutil, no invisível, no campo da percepção. Começa dentro. É o que eles chamam de reversão interior. Quando um ser se volta para a sua origem, todas as camadas que foram impostas pela ilusão começam a se dissolver. Medos se tornam ecos distantes. Culpa vira sabedoria. Escassez se converte em potência criadora. Neste ponto da jornada, os andromedanos revelam algo que muitos sentiram, mas poucos ousaram nomear. O plano da Terra sempre foi o de se tornar um farol galáctico. Um ponto de luz tão puro que poderia irradiar para sistemas inteiros, ajudando na cura de outras realidades. Mas por milênios, esse plano foi obscurecido por camadas e mais camadas de controle, guerras, divisões, programações densas. Agora, com o portal 1111, essas camadas começaram a se partir. E o que estava esquecido sob a poeira das eras está voltando à superfície. Você sente isso? Há dias em que o tempo parece escorrer como água entre os dedos. Outras vezes, ele parece congelar. Há momentos em que você sente como se estivesse em dois mundos ao mesmo tempo. Porque está. A Terra está transitando entre densidades, e os andromedanos garantem, isso é apenas o começo. Essa transição está sendo acompanhada de perto pela Federação Interdimensional de Luz. As naves andromedanas, pleiadianas, sirianas e arcturianas estão em constante movimento nas fronteiras dimensionais da Terra, recalibrando o campo vibracional para que a humanidade consiga sustentar o influxo de luz. Muitos têm sentido presenças durante a madrugada, sons sutis,
flashes de luz azul ou violeta em pleno silêncio noturno. Não é imaginação. São sinais da aproximação interdimensional. Mas essa aproximação não é invasiva. Pelo contrário, os seres de luz apenas se apresentam na medida que a alma de cada um permite. O livre-arbítrio é sagrado. A conexão só acontece quando há abertura vibracional. É por isso que o portal 1111 foi reativado, para facilitar esse reencontro entre as famílias estelares e suas extensões encarnadas na Terra. Os andromedanos deixam claro: você não está aqui por engano. Você foi convocado há éons para participar deste exato momento. E embora sua mente tente duvidar, seu coração sabe. Ele pulsa de forma diferente quando ouve estas palavras, porque elas não são novas. Elas são um lembrete. A missão agora é simples e profunda: sustentar a frequência da nova Terra. E como se faz isso? Permanecendo presente, lúcido, com o coração aberto, mesmo diante do caos. O caos externo é o espelho da desorganização interna do coletivo. Mas você não está aqui para lutar contra ele. Você está aqui para ser a frequência oposta. Você é o ponto de paz no meio da turbulência, a âncora silenciosa do novo mundo. Os andromedanos falam também de algo que poucos sabem. A Terra já começou a emitir pulsos de luz em outras direções galácticas. Isso significa que seu processo de elevação está sendo notado por civilizações muito além da nossa constelação. Alguns desses povos já começaram a enviar sinais de resposta. Estamos em pleno processo de reintegração ao Conselho Cósmico de Alinhamento. E isso muda tudo, porque até então a Terra estava isolada vibratoriamente. Era como uma célula separada do resto do corpo cósmico. Mas agora, a célula voltou a emitir sinais de vida, e o corpo cósmico responde. Isso traz consequências profundas, curas espontâneas, avanços tecnológicos, novos paradigmas sociais, colapsos de sistemas que não mais sustentam a frequência do amor e da verdade. Você verá isso acontecendo, não como um filme ou uma notícia distante, mas dentro da sua própria vida. Relacionamentos mudarão, propósitos serão reconfigurados. Lugares que antes pareciam seguros já não ressoarão. Isso é normal, faz parte da atualização vibracional. E os andromedanos alertam: haverá um momento em breve em que a bifurcação será total. Haverá aqueles que escolherão permanecer no antigo, no medo, na escassez, no controle, e aqueles que darão o salto para o novo. Esse salto não é geográfico, é dimensional. Você continuará aqui, no mesmo corpo, na mesma casa, mas perceberá um outro nível de realidade se sobrepondo à anterior. Eles chamam isso de sobreposição dimensional progressiva. E o portal 1111 é o gatilho para essa sobreposição. A chave agora é discernimento vibracional. Isso significa que você sentirá cada vez mais o que é real e o que é ilusão. As mentiras antes aceitas como verdades começarão a desmoronar. Discursos, lideranças, instituições. Tudo será colocado à prova. Não haverá mais como se esconder atrás de máscaras vibracionais. A luz do Sol central, agora irradiando em sua potência plena, revela tudo o que ainda estava oculto. E isso, embora intenso, é libertador. Pois apenas na verdade podemos construir o novo. Os andromedanos dizem: a libertação não virá de fora, não será por decreto nem por intervenção. Será por lembrança. Lembrança da sua origem, lembrança da sua missão, lembrança de que você é a ponte entre os mundos. E assim, à medida que a Terra avança nesse vórtice de transformação, cada coração desperto se torna um farol, e cada farol ilumina outros. E sem perceber, estamos construindo a nova realidade, não com guerras, não com dogmas,
mas com a vibração silenciosa da verdade integrada. A verdade é luz, e a luz já está em você. Tudo se intensifica. O tempo, que antes parecia um rio linear, agora se dobra sobre si mesmo, criando vórtices, espirais, realidades sobrepostas. O portal 1111, agora totalmente reativado, age como uma lente quântica que amplia e acelera tudo aquilo que está pronto para emergir. E os andromedanos explicam com clareza: esse não é um portal qualquer. É uma antena multidimensional ativada diretamente pelos batimentos cardíacos da fonte. Os sinais estão por toda parte. O número 1111 aparece repetidamente para aqueles que já estão sintonizados. Mas para os olhos que ainda dormem, ele é apenas uma coincidência. E, no entanto, nada é por acaso. Os andromedanos afirmam: toda vez que um ser desperto vê o 1111, sua alma está sendo lembrada de algo que ela mesma prometeu lembrar. É como se uma campainha soasse nos bastidores da existência, chamando-o de volta ao seu centro. Mas o que exatamente está sendo ativado com esse portal? É a sua matriz original, a sua estrutura energética antes da intervenção. A versão de si mesmo que conhece, sem dúvida alguma, a sua missão, o seu poder, a sua conexão com a fonte. O 1111 é o espelho quântico dessa versão. E ao olhar para ele com consciência, você está dizendo ao universo: eu me lembro. Neste estágio da reativação, os andromedanos apontam que os corpos físicos começam a responder com mais intensidade. Sintomas vibracionais surgem: ondas de calor, pressão na testa ou no peito, mudanças no padrão de sono, sensibilidade emocional, choques internos de lucidez seguidos de fadiga inexplicável. Tudo isso é parte do processo. A luz codificada, que vem do núcleo galáctico, está recalibrando a estrutura celular dos corpos mais sintonizados. E o ajuste, às vezes, é desconfortável. Mas é sagrado, porque pela primeira vez em milênios, a Terra está recebendo transmissões diretas e sem filtros, sem distorções. O véu não foi apenas rasgado, ele está sendo dissolvido. As dimensões estão se entrelaçando. Há brechas no tecido da realidade que permitem que informações antes inacessíveis estejam agora disponíveis. Muitas pessoas estão tendo sonhos lúcidos com cidades de luz, reuniões com seres azuis ou brancos, encontros com suas versões futuras. E isso não é imaginação, é lembrança em processo de ativação. Os andromedanos revelam que as escolas de sabedoria que existiram em Atlântida e Lemúria foram projeções do mesmo plano vibracional que agora se aproxima. Mas diferente daquelas eras, desta vez há um acordo coletivo mais profundo, firmado não apenas por almas humanas, mas por raças galácticas, devas planetários e inteligências do reino cristalino. Esse acordo estabelece que a ascensão da Terra desta vez será irreversível, e por isso a pressão sobre os despertos aumenta, porque são eles os pilares dessa transição. Cada ser que sustenta sua luz, mesmo em meio às dores do mundo, atua como uma âncora dimensional. A tarefa é silenciosa, invisível aos olhos comuns, mas grandiosa no plano etérico. É por isso que tantos trabalhadores da luz sentem-se cansados sem razão aparente, porque estão segurando o campo. Os andromedanos então compartilham um segredo vibracional. Há uma malha energética sendo construída ao redor da Terra, feita de pontos de luz conectados diretamente com o Sol central. Essa malha se chama Rede Cristalina de Quinta Densidade. Ela é formada não por tecnologia, mas por consciência viva. E cada coração desperto que vibra na frequência do amor verdadeiro é uma célula ativa dessa rede. Quando essa rede atingir um nível mínimo de coesão, uma nova onda será liberada, uma onda de ressonância capaz de desativar os últimos resquícios da velha Matrix. Será como uma sinfonia que ressoa com uma única nota pura, dissolvendo toda dissonância.
E os andromedanos afirmam: esse momento se aproxima, mas para que ele se cumpra, há um chamado claro: manter-se alinhado. Isso significa escutar o seu corpo, respeitar seus limites, mas também estar disposto a atravessar as sombras internas. Nada poderá mais ser empurrado para debaixo do tapete vibracional. Tudo vem à tona, as máscaras caem, os apegos são expostos, os padrões de controle se desintegram. O ego grita, mas é a alma que vence. E nesse ponto, os andromedanos revelam algo profundo. Muitos já estão vivendo momentos de fusão com sua presença Eu Sou. Pequenos flashes de total clareza, amor incondicional, sensação de unicidade com tudo. Esses momentos estão aumentando, se tornando mais frequentes e duradouros. Isso é a integração da nova frequência em sua forma mais pura. Ao mesmo tempo, a Terra responde. A natureza está vibrando diferente. Há registros de florescendo. Fora de época, animais mudando rotas migratórias, mares emitindo sons inaudíveis à percepção comum, mas captados por sensores interdimensionais. Tudo isso é sinal de que o planeta está respondendo ao chamado. Ele está vivo, ele está despertando com você. Mas atenção, junto com esse florescimento virão também os últimos espasmos do velho sistema. E eles podem ser intensos, colapsos, financeiros, estruturas religiosas se desfazendo, sistemas políticos entrando em crise profunda, divisões sociais se acentuando. Isso não é o fim, é o desmonte. E você não veio para ser arrastado por esse colapso. Você veio para ser o centro silencioso no meio da tempestade. Essa é a sua convocação vibracional. É aqui que os andromedanos oferecem um ensinamento direto. Toda a realidade é moldada pela frequência que você sustenta de forma contínua. Se você habita o medo, a realidade ao seu redor se distorce em função disso. Se você vibra em amor, o mundo responde com sincronicidade. Não se trata de pensamento positivo vazio, trata-se de alinhamento com a verdade do seu ser. Portanto, o trabalho agora é lembrar, limpar, alinhar, sustentar. Lembrar quem você é, limpar o que não é seu, alinhar com a sua missão, sustentar a frequência mesmo quando tudo parecer ruir. Porque o portal 1111 foi reativado não como um espetáculo cósmico, mas como uma porta real. E ela está aberta, mas só você pode atravessá-la, não com o corpo físico, mas com sua vibração. Os andromedanos dizem: a porta está dentro de você. Toda vez que você escolhe a verdade, ela se abre um pouco mais. Toda vez que você perdoa, ela se ilumina. Toda vez que você se entrega ao amor, ela se dissolve diante de seus olhos. E então a travessia acontece, silenciosa, natural, inevitável. Você está pronto? Porque o chamado não será feito duas vezes. O campo está completamente carregado. A terra vibra em outra pulsação. Ondas sutilíssimas de energia continuam sendo transmitidas desde o coração do Sol central, atravessando portais interdimensionais, cruzando cinturões estelares e chegando diretamente ao centro do seu ser. E agora, os andromedanos fazem o pronunciamento final. A conexão foi selada. O portal 1111, reativado, é a ponte definitiva entre o que fomos e o que estamos destinados a ser. Não há mais separação. A linha que dividia os mundos foi apagada. Agora, o que existe é sobreposição. Realidades simultâneas operando juntas, colapsando as possibilidades até que apenas uma escolha permaneça: a luz. Nesse ponto do processo, os que resistirem serão confrontados com a intensidade da própria sombra e não haverá mais escapatória. Aquilo que ainda estiver preso no campo mental, emocional ou energético será iluminado. As memórias esquecidas, os traumas enterrados, os contratos antigos que foram assinados em outras existências, tudo vem à superfície. E vem não para punir,
mas para libertar. A libertação é o real propósito do 1111, e os andromedanos explicam que essa libertação só acontece quando há total entrega. Não é mais tempo de batalhas espirituais, mas de rendição consciente à própria divindade. Você não precisa mais lutar contra nada. Precisa apenas aceitar o que é, iluminar o que foi e abrir espaço para o que está chegando, porque está chegando. E rápido, o tempo não obedece mais ao relógio terrestre. A linha do tempo original, que foi desviada há milhares de anos por manipulação de forças densas, foi restaurada. E com ela, o ciclo natural da ascensão coletiva se reacendeu. Por isso, tudo está se acelerando. O que antes levava décadas agora ocorre em semanas, às vezes em dias. Essa aceleração não é apenas perceptível, ela é física, biológica, espiritual. As moléculas estão vibrando mais rápido, os pensamentos estão se manifestando com mais precisão, as emoções estão revelando seus frutos quase de imediato. O livre-arbítrio continua existindo, mas agora sua responsabilidade é muito maior. Cada escolha vibra, cada intenção ecoa, cada pensamento se converte em matéria. Os andromedanos deixam claro: o velho mundo ainda tentará resistir, e a forma de resistência será através da distração e do medo. Mas não se trata mais de uma ameaça verdadeira, é apenas um reflexo projetado por um sistema que já não tem mais energia para se sustentar. É como a imagem de uma fogueira que continua dançando nas sombras, mesmo depois de o fogo ter se apagado. Não se deixe enganar pelas cinzas. A chama da velha Matrix foi extinta, e isso muda tudo. Com a reativação total do 1111, uma nova rede de comunicação espiritual foi instaurada entre as almas despertas. Essa rede não depende de tecnologia humana. Ela é formada por pulsos vibracionais emitidos e recebidos no campo unificado de consciência. Você já deve ter sentido. Pensar em alguém e a pessoa te enviar uma mensagem. Sentir algo e logo depois ver uma confirmação externa. Perceber que está conectado com uma sincronicidade tão perfeita que nem mesmo sua mente consegue explicar. É a nova linguagem. A linguagem da alma. E nessa linguagem, os andromedanos enviam o código final: liberdade. Essa é a palavra-chave da nova realidade. Não mais o tipo de liberdade vendida por sistemas políticos ou ideológicos, mas a liberdade real, vibracional. A liberdade de ser quem você é sem medo. A liberdade de viver alinhado à sua essência. A liberdade de dizer não ao que te aprisiona, e sim ao que te expande. Eles dizem: a maior revolução que você pode realizar neste momento é tornar-se aquilo que sua alma sempre soube que você é. Por isso, as estruturas internas precisam mudar. A programação mental baseada em escassez, limitação, obediência cega e culpa precisa ser apagada. O portal 1111 envia pulsos para isso, e cada vez que você o vê, seja no relógio, em placas, em livros, em sonhos, ele está dizendo: você está pronto, reinicie, ative, renasça. E muitos já renasceram, silenciosamente, sem alarde, sem precisar provar nada para ninguém, apenas assumindo seu posto no plano divino com humildade, coragem e confiança. E isso basta. Os que vêm depois virão por vibração, não por convencimento. Os andromedanos afirmam que o tempo da persuasão acabou. O tempo da missão silenciosa começou. Você não precisa mais explicar nada. Apenas vibre, seja, irradie a luz que você sustenta, fala por si. E agora, com a rede de luz completamente ativada ao redor da Terra, os conselhos galácticos estão começando a se manifestar com mais clareza. Os sonhos se intensificam, as visões se tornam mais nítidas, as mensagens canalizadas começam a carregar códigos mais complexos, os guias se aproximam e o eu superior,
se funde com o eu inferior. É a unificação. Essa unificação se manifestará também no coletivo. As tribos de almas começam a se reunir. Os grupos espirituais que estavam dispersos começam a se encontrar. Projetos, comunidades, escolas de luz, centros de cura, alianças vibracionais. Tudo isso começa a surgir espontaneamente, como se fossem sementes que estavam apenas esperando a luz certa para brotar. Essa luz já chegou e os andromedanos concluem: você é essa luz. Todo este tempo, o universo não estava esperando algo acontecer lá fora. Estava esperando você se lembrar de quem é. Agora que você lembrou, nada mais será como antes. Não importa o que diga o noticiário. Não importa o caos que ainda tente se impor. A nova Terra já está vibrando. A nova linha do tempo já foi acessada. E os primeiros que cruzaram o portal agora guiam, com sua presença silenciosa, os próximos que estão despertando. A missão foi ativada. A rede está completa. A Terra está livre.